Então foi bem interessante. Mas, ô Josi, eu falo de ser cremado, mas eu ainda tenho uma questão. Eu lembro muito que você falou que o sepultamento é o velório eterno, né? Que a pessoa tá lá para sempre. Guardou isso, foi? Guardei isso alugou um apartamento na minha cabeça. Mas eu falo que eu quero ser cremado, mas eu ainda realmente não sei, porque a cremação eu acho ela muito brutal. É polêmico um pouco isso, mas é uma percepção minha ainda. Eu acho que eu preciso desconstruir isso. Porque é aquela coisa bem assim, a pessoa vai se dissolver em cinzas ali na hora, não tem mais nada. O sepultamento é um velório eterno porque você não sabe como que tá ali embaixo. É claro, né? Você sabe que passou 1 ano, 2 anos, por mais que a pessoa tenha tomado antibióticos e afins, mas já vai ter decomposto, né? Sabe qual era o meu maior medo sobre sepultamento em cemitério horizontal? Foi o que eu vi hoje. O quê? Quando o rapaz entra com o celular ali e mostra um corpo em estado de putrefação. Né? Aquele agigantamento do corpo, aquela quantidade de gases ali acumulado naquele corpo. Então o corpo ele chega a quebrar a tampa, né? Porque ele fica numa forma... Ele tem um agigantamento por conta dos gases. Uhum. E como a gente conhece, como a gente é da área, eu fico pensando... Toda vez que eu tenho alguém conhecido sepultado... Tá ali daquele jeito. Qual fase que ele deve estar? Eu penso... Como ele tá agora? Fase cromática, período enfisematoso... Eu imagino. Cólico ativo. Que fase ele tá? Isso, pra mim, na minha cabeça, aluga mais de um triplex na minha cabeça, né? Porque a questão da morte sepultada, ela tem toda são várias dores, né? Na hora que vai... a pessoa tá descendo ali, é aquilo que você falou, tá com frio... Tá duro esse caixão. Exatamente. A gente não tem como. Chovendo, vamos lá. Gente, a pessoa tá debaixo da terra. É muito forte. A morte, ela é de qualquer jeito, né? E a cremação, a questão do fogo, né? Eu acho que tem um simbolismo para nós que estamos vivos também, né? Porque, por exemplo, eu acho que tem muita religião que também não deixa ser cremado, né? Não. Tem muita religião que não crema, né? Tem que ser sepultado, né? Os judeus, por exemplo, os muçulmanos são sepultados ali, né? Tem que ser no chão, no solo, na terra. Mas, assim, hoje, quando a gente fala em cemitério, quando a gente fala em contaminação, vem tudo isso, né? Vem toda essa questão na cabeça da gente. Então, assim, algumas pessoas falam pra mim, eu comecei a ver a cremação de outra forma, porque você começou a falar sobre a cremação. Porque antigamente era assim, a gente sempre fala, você vai cremar, você vai levar cinzas de um monte de gente pra casa. Você tem que ver o cuidado que eles têm. E todo crematório passa por várias fiscalizações. Então tem que existir esse cuidado da limpeza. A cada cremação, limpa-se o forno, né? E vai caindo ali num recipiente como uma gaveta. Tudo que ele vai puxando, alguns pedaços de ossos, colocam ali naquela gaveta, que é um recipiente, leva até o triturador, né? O triturador tritura tudo aquilo ali que sobrou, os pedaços de ossos, e a gente tem o material resultante, que são as cinzas. Mas, ô Josi, eu tenho uma dúvida. Vamos fazer por etapa para eu tentar entender, acho que até é bom para o pessoal que está assistindo. O caixão, você falou que ele entra, né? Então a pessoa tá dentro do caixão, tá ali dentro daquele caixão. Eu vi um vídeo na internet que eu achei a coisa mais linda, parecia a porta do céu. Era assim, era uma porta em arco, aí tava o caixão, aí a porta levanta, aí sai uma... cerimonial. Sai uma luz, não, é lindo. Ali é o cerimonial. Eu quero estar em pé nessa mesa, assim, ó, tipo, meio bem Madonna, brincadeira. Eu falo isso brincando pra gente dar uma amenizada. Claro. Mas o caixão, ele entra, né? Então a pessoa tá dentro desse caixão, e aí, na hora que ele entra pra cremação... É tudo cremado ali ou ele vai ser retirado? Como é que é? Ele já vai pro fogo? Sim, na realidade, tem pessoas que se despedem numa capela e o corpo vai pro crematório. Onde não vai abrir a porta ali, você vai ver a chama lá no fundo. Eu fiz um cerimonial, né? Eu já fiz a minha carta. Aliás, a Odete fez a minha carta. A Odete aqui? De despedida, Odete sumiu lá no Paraná, junto com o rapaz do crematório. Né? E aí procuro Odete daqui, Odete dali, tô dando aula pros alunos, tô falando sobre cremação pros meninos. Quando eu vejo lá, eles vêm com uma carta na mão e era a minha carta. A minha história, né? Josiane. Não, a Josiane era tanatopraxista. Aí eu fui lá, sentei no local da urna, né? E aí ele fez toda a homenagem pra mim, tocou a música. Você é vivíssima. Uma música que eu até esqueci agora, eu gravei, tudo tá na minha gente. Eu vivíssima olhando aquilo. E eu falei, não, eu vou deixar ele fazer, eu quero sentir isso, eu quero ver como que é, né? Eu já passei por essa brisa também de querer sentir. Daniel,
Você viu a porta, que tem uns que gira assim, né? Aí a família despede, a urna gira e aparece só aquela paisagem. A urna já foi lá pra dentro. Tá. Beleza. Tem outros que a urna vai assim, ela vai descendo. Ela desce, eu vi também. E não lá, quero esse, eu quero da Porta do Céu. Lá no crematório do pessoal do Grupo Inocêncio, eles têm uma cortina. E aí foi tocando uma música que era do Bruno Marrone, se eu não me engano. E aí foi fechando a cortina. Daniel do céu, me deu um estado de nervo. Não, meu, imagino. Quando a cortina... Eu odeio coisa fechada, né? Eu não gosto de banheiro de porta fechada. Eu não gosto de nada de porta fechada. Pra mim tem que ser tudo aberto. Tem que ver o que tá acontecendo lá fora. Às vezes já aconteceu comigo, eu tá deitado e colocar um travesseiro em cima de mim assim, ó. Aí eu fico sufocado, eu já tiro. É assim mesmo. Meu pé tem que dormir pro lado de fora, não da cama, né? Tá. Só do cobertor. Da cama não, que eu aprendi com a minha mãe que todos os mortos da minha vida iam puxar o meu pé. Puxa, fica no fim da cama, E assim, puxando. quando aquela cortina fechou, me deu uma coisa assim, eu falei, meu Deus. Sabe, literalmente fecham-se parece o as fim, cortinas. né? É o fim. Exatamente. E ali naquele momento da cortina, ou no momento que você presenciou, quando a urna gira e a família não vê mais, essa urna, ela segue para a câmara fria. Tá. Ele não vai pro sepulcro, ele não vai pra cremação. Ele não vai ser queimado imediatamente. Ele Saiu fica 24 horas por lei, né? Por lei, 24 horas até 72. Por conta do pessoal espírita, né? Que acredita que são 72 horas. Chico Xavier falava... O Chico, né? Naquela bondade, ele sempre falava... Gente, pode cremar, mas aguarda 72 horas e tal. Ele sempre pedia isso. É uma questão espiritual pro espírito se deslocar do corpo, né? Exatamente. Então, pros espíritas, ele pedia isso. E lá tem a câmara fria e fica ali. No momento que chega, né? Vamos ligar o forno para fazer a cremação. E esse momento da cremação, ele coloca ali numa urna, numa prancha elevatória. E ali eles desparafusam o caixão, as alças. A urna, tá. Tiram a tampinha, a gente olha. Ele falou, Josi, quer olhar? Era um senhorzinho. Falei, quero ver sim, era um senhor. E quando ele botou, eu sempre falo para eles, né? Vai com Deus. Uhum. E aí, realmente... As labaredas, né? O fogo é muito intenso. É simbólico demais, né? O barulho é muito intenso. Ah, é? Esse o tempo tá. todo, né? Aí tem a questão da fumaça. Mas peraí. Mas sem poluentes. Mas não tira ele da urna. A única coisa que tira é as coisas de metal. Esse que eu presenciei, que a maioria dos crematórios fazem, não tiram da urna. Tá. Existem crematórios que colocam numa urna, uma espécie de urna de papelão, né? Colocam numa urna de papelão, tiram da urna e colocam numa urna de papelão e cremam. E a urna, Josi, vai para onde? Bom, eles têm um compromisso de fazer destruição daquela urna. Se a família comprou, a família é informada que essa urna não vai ser vendida para terceiros, ela vai ser destruída ali por um maquinário que faz toda a destruição da urna e eles colocam nessa urna de papelão. Mas a maioria ainda faz na urna comum. Mas aí vai para as labaredas a urna com o corpo. E a urna simplesmente desaparece. Quando você abre o forno, só tem os pedaços dos ossos. Alta combustão, né? A gente tá falando de 1.400 graus. Então o fogo queima a urna e carne e tudo que é... Só fica osso. Tem uma partezinha de um visor, né? Que o operador do crematório, ele tem que olhar por ali. E aí eu olhei, aí eu fiquei Aí você viu queimando. Um pouquinho meio que derretendo, assim, né? Aquele momento ainda tava começando ainda. Isso então, é pros profissionais verem, isso me deu 2 minutos, assim, mas depois eu falei, não, eu vou desvencilhar porque eu quero o resultado da cremação. Né? Mas assim, a gente olhando e ali, pra mim foi a primeira vez, mesmo sendo uma profissional do meio, não é tão fácil você assistir uma cremação assim, né? E ali naquele momento eu vi, quando tava começando ainda o caixão já tinha ido, você aí consegue ficou ter só a visualização o corpo do corpo dele queimando. As vísceras também demoram mais. Né? Ele me mostrou, teve um momento que ele abre, ele olha, tá vendo lá, José, as vísceras demoram um pouco mais. A massa encefálica também demora um pouco mais. Ai, gente, é chocante. Você tá me contando, eu tô imaginando aqui. É que pra vocês que são profissionais da área, vocês precisam passar por isso, né? A gente tem que ter esse conhecimento, tem que entender, né? Que a gente fala sobre isso. E hoje, com relação a essa questão do mas e a fumaça? Você não vai jogar nenhum gás poluente na atmosfera? Os fornos crematórios, ele tem um segundo forno, né? Na realidade, que é um filtro. Então, essa fumaça ainda passa por um filtro para quando for para a atmosfera não oferecer nenhum tipo de risco ao meio ambiente. Entendi. Então, aí some tudo.
queimou tudo, os ossos ficam ali, os ossos não queimam. Isso, alguns, né, os menores, assim, já vão embora. Vira pó. Ali naquele momento. Vira pó os mesmo. pedaços de ossos que ficam, eles puxam com uma espécie de um rodo, como se fosse um rodo de ferro, sabe? Então ele puxa, ele abre o forno, né? Espera um pouquinho para dar uma esfriada, puxa, aí cai em um recipiente. Os Então, onde a ossos gente que disse. sobraram, que ainda não são pó, eles ainda estão ali se Porque desfazendo, muita gente acha que total. a gente vira pó literalmente, Não, né? então eu pensava isso até agora. Eu estou desmistificando, eu tô entendendo agora. Alguém em casa devia pensar também Eu tô sobre isso. entendendo agora. É. Pra mim, a cinza era tudo. Aí eu ficava, gente, o que será essa parte, assim, sabe? E não, a cinza é só o osso. São os ossos que são triturados. Aí, eu tenho uma placa no meu pé, eu tenho Um ferro que eu pus num acidente. Meu irmão tem pino na mão. Então, aí antigamente a gente ouvia o quê? Olha, quando a gente tem alguma coisa, tem que abrir pra tirar. Não vai tirar nada. Essa placa vai ficar lá, né? Essa placa fica lá no forno. Na hora que ele fizer essa limpeza, a placa vai vir. Vai ficar, E eles geralmente claro. colocam em um local para fazer uma reciclagem, né? Colocam no local para fazer uma reciclagem.